a morte. Ele superou qualquer expectativa real e física que todas as pessoas tinham nele. Meu tio estava até comentando hoje um negócio bem interessante, que todo mundo acredita na lei da gravidade. Cristo contrariou. Ele andou sobre as águas. É interessante, né? Todo mundo acredita que 1 mais 1 é igual a 2. Cristo pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou em 12 cestos cheios. Deus, o que seria a morte para Deus então? O que seria necessário para Ele superar a morte? Ser somente quem Ele é, santo, santo e sem pecado. Eu acredito também que Cristo pode ressuscitar alguém, porque Ele fez com Lázaro. E sendo assim, Ele não somente superou a morte, mas Ele fez com que alguém também superasse. E é essa esperança, galera, que eu baseio toda a minha vida. E sinceramente, se eu estiver errado, sinceramente, eu creio que nada disso valeria. Mas se eu estiver certo, galera, eu creio que não existe caminho melhor a se seguir. Mas através da fé, através do Espírito Santo que mora em nós, nós temos a certeza de que isso é verdade. E sendo assim, Ele realmente superou a morte, Ele realmente ressuscitou, e Ele continua fazendo hoje. Porque igual a Ele não há ninguém, não há outro. Igual a Ti não há outro. É impossível. Onde está quem possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol. Universo com Ele insiste em brilhar. Se a noite não alcançar, me lembrarei que Deus é a sorte que a morte Ele vive pra sempre com Ele. Eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Deus. Teu amor me fez novo. Rei da glória, ó Rei da glória. Onde está o que possa de Ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada. Deus é sorte da morte, Ele vive pra sempre com Ele. Eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Deus. O amor é a sorte da morte, Ele vive pra sempre com Ele. Se eu vou viver, só vou viver.
noite me alcançar, lembrarei que pra sempre com Ele eu serei. Sorte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele, nele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, e com Ele eu vou. Se eu vou viver, só vou viver, se for para Ele. Declare, Deus é mais forte. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele. Ele, o amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou. Se eu vou viver, só vou viver, se for para Ele. Ele é mais forte que a morte. Amém, amém. Recentemente, eu tenho um amigo que ele tinha 3 irmãos. E era uma família muito bem centrada e firmada na fé em Cristo. Eles realmente eram pessoas que eram exemplos para toda a igreja. Ainda são exemplos, para não pensar que eles foram embora. Mas um belo dia, o irmão caçula deles, ele tinha um problema no coração. E um belo dia, ou melhor dizendo, um péssimo dia, ele acordou morto. Morreu enquanto dormia. E assim, isso daí chocou todo mundo lá na nossa igreja. Porque foi uma coisa que ninguém esperava, por ser um menino tão vivo, tão ativo nas atividades que ele desempenhava. Corria, brincava. Mas um belo dia, ou um péssimo dia, desculpa, aconteceu isso. E sabe, quando eu fui para o culto de, vamos dizer assim, de ação de graças, eu nunca tinha sentido uma atmosfera tão diferente de qualquer outro culto ou de qualquer velório que eu já tinha participado. O pai dele estava numa serenidade. A mãe estava chorando muito, obviamente, porque ela não estava, ela tinha viajado quando esse fato ocorreu. Mas sabe, eu via, por mais que aquilo tivesse acontecido, tivesse chocado eles, eu via que existia uma paz naquele lugar. Aquela velha paz e aquela bem conhecida paz que excede todo o entendimento e que só Deus pode nos proporcionar. Porque é isso que acontece, galera. É isso que acontece quando tudo parece que vai dar errado. Quando parece que o chão abriu debaixo dos nossos pés. E quando parece que tudo aquilo que a gente acreditava ser bom cai por terra,
É nessa hora que Deus se revela como sendo aquele que proporciona a paz que excede todo entendimento. Porque quando o mundo cai ao nosso redor, nada pode nos segurar ou sustentar, a não ser a mão maravilhosa e soberana de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que tem poder para fazer isso. E sabe, eu estava muito emocionado naquele dia. Raquel sabe disso. Estava comigo. Todo mundo aqui estava também. Mas perceber a paz presente naquelas pessoas transformou o meu ser e me fez entender que eles tinham depositado toda a confiança deles em Cristo, sabendo que Ele era fiel e justo e que Ele jamais desampararia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é isso, galera. Ele disse que nunca nos deixaria. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso nos teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. O choro dura uma noite, é só uma noite só, mas como um dia vem o sol. Sim, as tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, porque quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços
me segurou. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, segura-me, segura em nome de Jesus. Agora no carnaval, infelizmente eu não fui pro acampamento da PIB, que eu sei sobre, foi uma bênção. Mas eu estive lá na Consciência Cristã, lá em Campina Grande. E um pregador que eu gosto muito também esteve, que é o Paul Washer. E assim, ele colocou um determinado ponto que eu queria compartilhar. Vocês sabem qual é a diferença de fé e presunção? Quem sabe a diferença de fé e presunção? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Assim diz lá em Hebreus, não é isso? Sabe, quando eu era pequeno, assim como o Paul Washer citou também, eu tinha também muita vontade. Ele citou voar, mas eu cito que eu tinha muita vontade de mover os objetos com a minha mente. Tipo X-Men, tipo essa galera assim, sabe? E assim, eu sempre tive muita vontade. Eu realmente ficava olhando para um objeto assim, mesa, mexe. E obviamente não mexia, né? E aquilo assim, não me frustrava. Eu não sei porquê, porque criança tende a se frustrar com tudo. Mas aquilo não me frustrava, eu esquecia logo e ia para outra coisa. Mas aí quando ele falou, eu entendi que na verdade, apesar de eu ter a certeza de que eu queria fazer aquilo, que eu tinha a convicção de que mesmo ninguém vendo, mas aquilo poderia acontecer, isso daí não era fé, era presunção. Eu era presunçoso, acreditando que pelo meu poder a mesa se moveria, ou o objeto se moveria. Sabe qual é a diferença, galera, de fé e presunção? É que fé é motivada exclusivamente para o propósito de Deus. Deus é o autor, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, da fé que cremos, da fé que temos, que Ele nos concede. E sendo o autor e consumador da nossa fé, vocês acreditam realmente que Ele permitiria que eu movesse a mesa se não fosse para o propósito dEle? Agora não acredite que, por exemplo, que fé não faz coisas miraculosas. Porque um grande exemplo de que fé faz coisas miraculosas está lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Onde Pedro anda sobre as águas. Pedro possuía uma fé pequena, assim como a minha, assim como a sua. Talvez a dele fosse um pouco maior, porque ele estava do lado do próprio Deus. E quando eles olham, os discípulos olham e pensam ser um fantasma que está andando no meio das águas, todos gritam, socorro! Eu fico imaginando a galera gritando, um monte de marmanjo dentro de um barco, gritando, desesperado, porque aparentemente tinha visto um fantasma. E aí Jesus se revela, diz, não tem mais, sou eu quem vos falo, né? E aí Pedro, que era o cabeça, provavelmente alguém que seria aquele cara que é impetuoso, eu vou na frente. Ele diz, Senhor, você é tu mesmo, então deixa eu ir até aí. Ele, pois é. E ele dá o primeiro passo. Quando ele bota o primeiro passo, pela fé, que ele anda, ele percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Ele percebe que aquilo dali ele nunca tinha visto e jamais veria outra vez. Que aquilo só tinha uma explicação: se o próprio Deus, se o próprio Jesus fosse o responsável por operar aquilo. Ele gerou a fé no coração de Pedro. Ele fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. Eu imagino ele sobre as águas e cai a ficha: eu estou parado em cima das águas. E aí vê o vento,
veio as ondas, e ele começou a perceber e começou a afundar, porque ele desviou do foco. Mas aqueles 2 passos revelaram que Cristo realmente era o autor e consumador da fé que Pedro tinha. E é essa fé, galera, que temos de ter e temos de entender, onde a fé é motivada exclusivamente para os propósitos de Deus. Deus quem gera, Deus quem habilita a fé no nosso coração. E acima de tudo, tudo é para a honra e glória dele. Até mesmo esse louvor aqui, não pense que é para a exaltação de homens. Não pense que a pregação, Martinho se exalta para ele mesmo, mas eu tenho certeza que é tudo para a glória de Deus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso, galera. Ele nos chama quando tudo parece que vai dar errado, como cantamos. Ele nos habilita a fé novamente. Me chama sobre as muitas águas, onde os meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério. Minha fé não se abalará. Por teu nome eu chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Da mão de amor me guiará, por onde o medo e o caos me cercam. Eu sei que tu não falharás, não falharás. Por teu nome eu chamarei, permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és e no nome de Cristo continuemos louvando o seu nome. E que a nossa fé possa ser renovada e firmada nos pés do Senhor. Que Ele possa nos conduzir a lugares mais altos, não porque sabemos que podemos, mas porque em Cristo, através da fé que Ele habilita no nosso coração, nós possamos
Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Sobre as águas, por onde faz meus pés inabaláveis na jornada. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de tua presença. Mais uma vez. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome, por teu nome eu chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és eu sou teu, e eu sou teu. Em nome de Jesus, somos do Senhor. Somos do Senhor. E que Ele possa nos conduzir para fazer andar por sobre as águas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, sim ou não? É de verdade mesmo, de coração, sim ou não? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Deus vai fazer isso na sua vida, amém? Olha só, tem uns avisos rápidos aqui para dar a vocês, antes da mensagem, e eu vou tentar ser realmente breve. Olha só. Primeiro é o seguinte, lembrar que amanhã nós temos escola bíblica normal, né? Eu estarei ministrando na escola, às 10h30. Se você nunca foi, né, é a oportunidade de você ir. É lá no Templo Central, então a galera muito grande lá, né, um grupo muito bom. Então, geralmente sou eu e Cláudio, a gente reveza, né, nas aulas. Amanhã serei eu. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. 10h30, olha só, o tempo que a gente passa aqui é uma bênção, é muito bom. Mas no que diz respeito a estudo da palavra do Senhor, a escola bíblica é fundamental, porque a gente 1h30, né, de estudo especificamente da palavra, mais tempo que nós temos aqui, e é feito assim de uma forma realmente assim, didática, de ensino, e eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, se você nunca foi, amanhã às 10h30, lá no Templo Central, né? Na verdade a aula começa às 10h40, que é o horário do segundo culto, mas aí você já chega, tem um período de louvor que é feito antes, e eu creio que Deus vai abençoar muito seu coração.
Amém, queridos? Olha só, eu queria que Cláudio e Aninha e que Netinho e Dani ficassem de pé. Cláudio e Aninha, né? Netinho e Dani, eu não sei se eles estão aqui. Estão aqui? Não. Estão aqui? Não. Pronto. Então não, né? Pronto. Então, olha só. Cláudio e Aninha, eles serão referência para vocês em quê? Quem sabe o que é dia 12 de junho? Hã? Dia de quê? A galera que não está namorando nem sabe disso, né? Eu não sei nem o que é. Eu não sei nem o que é isso. Então, olha só. Olha só. Dia 12 de junho, a gente sabe, né? Pá, que vocês, né? Quem está com a namorada sai com a namorada, tal, pá. O que acontece? Então, nós decidimos fazer, né? A igreja vai fazer, né? Um dia para os namorados, no dia 14 de junho, é um sábado. E esse ano ele vai ser aberto não só para casais, geralmente faz para casais. Mas esse ano vai ser para casais casados, noivos, namorados, tal. Então, se você quer participar, se envolver, vai ser um jantar lá no Tererê, né? Lá no Tererê, vai ser fechado, uma área lá do Tererê só para a nossa igreja. Então, ao final do culto, se você tem interesse de participar, procure esse casal, Cláudio e Aninha, tá certo? E ele vai dar todas as informações necessárias, né? Vai já estar com os ingressos para vender, vai ser uma grande bênção, amém? Então vai ser no dia 14, então dá para você sair com a namorada, pá, tal, e depois, dia 14, para lá. E aqui a gente faz o culto dos solteiros, aqui. No dia 14 a gente faz aqui o culto dos solteiros. Olha só, dia 12 também, a abertura da Copa, né? Abertura da Copa. Então a galera que está solteira só lembrava da Copa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai alugar um projetor grande, né? Um projetor bem grandão, não sei o tamanho de quantos lumes não. E a ideia é colocar essa parede inteira projetada e a gente vai fazer a abertura da Copa aqui. Amém, galera? Então eu queria que você chamasse todo mundo, vai ser de graça, não vai ter inscrição nem nada não. Então a gente vou procurar ver, né, quanto é que é o projetor para alugar aqui e tal. A gente vai, todo mundo junto, certo? Vai ter pipoca, guaraná, essa parte, né? Amém? Então olha só, você já tem encontro marcado, a abertura da Copa vai estar todo mundo junto, né? Você marcou com quem? Com umas 500 pessoas, a gente marcou umas 500 pessoas, não posso faltar, porque tem 500 pessoas me esperando, tá certo? Então a gente vai fazer assim uma grande festa. Amém, galera? 12 de junho já está marcado. Essa semana eu já vou atrás disso. Vai ser uma grande bênção. Olha só, outro, nem sei. Queria chamar Jeff. Jeff, vem cá. Jeff vai dar um aviso em relação a uma série de evangelismos que ele está fazendo. Hoje já foi feito evangelismo lá na integração, né? Lá na integração. E aí tem um bocado de coisa, né? E aí, galera, graças a paz. Esse mês é o mês do evangelismo, tá? É o mês do evangelismo. E nossa igreja está fazendo uma série de atividades. Começou hoje, né? Na quinta-feira nós tivemos um treinamento e demos prosseguimento hoje. Hoje à tarde nós fomos para a integração. Evangelizamos do ônibus até chegar na integração e lá a gente foi rodando, conversando com as pessoas, tal, chamando os jovens para o culto, né? Que é o nosso objetivo maior, chamar os jovens para cá. E foi bênção, muita gente falou que viria, tem muita gente que estava desviada, tinha muita gente que não sabia que existia tantos jovens evangélicos também. Tinha muita gente que não sabia que os cristãos eram tão ativos. E eles gostaram, foi uma bênção, pegamos Facebook, telefone da galera. E nós precisamos de apoio, nós precisamos de vocês, para que vocês nos ajudem a criar um maior número e alcançar mais pessoas, né? Hoje nós estávamos com 34 pessoas. Esperamos que próxima semana estejamos com mais de 70. Amém. E então a gente vai fazer o seguinte, anotem. Para a semana, no sábado, tá? No sábado, a partir das 6 da manhã, no Busto, né? Ali naquela parte de Cabo Branco, através de Marquinhos será feito um circuito gratuito, tá? E também vai ter evangelização, nós vamos distribuir água, mensagens e tal, vai ser bem legal.
Então é importante, quem vai participar dessa parte da manhã, chega cedo, porque a gente faz uma mini reunião, um mini treinamento e já começa. Às 9h30 da manhã, no Mercado Central, vai ter lá o Corpo e Luz e vai ter teatro também. Então, se você mora lá perto daquela área, vai para lá às 9h30 e ajuda o pessoal que vai estar lá. E a partir das 3h, dentro da integração, nós vamos fazer o evangelismo pessoal, tá? Por favor, quem for para a integração, vá de camisa vermelha, tá? A farda é camisa vermelha. No fim, pessoal, é isso que a gente vai fazer, vai evangelizar, levar a palavra de Deus que nós temos em nosso coração. Amém? Olha só, galera, a gente vai soltar no Face da Juventude, a fanpage é PIB Jovem JP. A gente vai soltar lá os horários locais, né, para você já anotar, isso fica mais fácil. Quem não curtiu a página lá, curte e já fica ligado nisso. Olha só, esses evangelistas assim, têm sido bênçãos. Eu tenho, de um tempo para cá, Deus tem cobrado muito uma consciência. A consciência de que nós somos responsáveis por falar de Jesus para essa geração, eu e você. Nós somos responsáveis. Quem é que a gente quer que fale aos nossos amigos? Quem é que a gente quer que fale às pessoas? Se o Senhor já falou, já deu tudo que nós precisávamos, que é a consciência da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo em nossas vidas, o que é que falta para a gente, né, chegar onde tiver um jovem nessa cidade e falar de Jesus para ele? Então somos nós somos responsáveis por isso. Então a ideia, galera, é o seguinte: esse mês, né, desse mês de maio, junho, inclusive a gente vai ter sábado aqui, não sei se esse sábado já vai dar para fazer, né? O sábado que vem o outro, que a gente vai sair aqui e a gente vai evangelizar, tá certo? Onde tem aglomeração de jovens. Eu me lembro, eu não nasci numa evangélica, eu me converti de 17 para 18 anos, foi quando eu me converti. E eu me lembro, às vezes, que eu fui para uma boate, às vezes que eu fui para um bar, né? Porque estava mal da vida, estava mal, tinha brigado, estava ruim, estava chateado, queria uma palavra de alguma coisa, queria mudar a cabeça. Quantas pessoas hoje não vão para uma boate, não vão para um lugar desse, querendo algo que alegre seu coração, alegre sua vida. Chega lá, estimulado artificialmente para que não encare a sua própria vida, não reconheça a sua própria vida, se engana naquela ilusão de uma noite, cuja ressaca vem pela manhã, e além da ressaca, todos os problemas que nunca deixaram de mudar. E nesse caminho, nosso papel é dizer: meu irmão, há uma palavra que pode mudar a sua vida: Jesus. Não é uma bebida, não é a noitada que vai mudar a sua vida. Essa realidade da sua vida, quem muda é Jesus. E quem vai fazer isso se não nós? Então o desafio, galera, é o seguinte: a gente ter periodicamente dias que a gente sai daqui para evangelizar na frente da boate, evangelizar na calçadinha, evangelizar na frente do bar, porque a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É a igreja indo, galera. Então, eu creio sim que quando o Senhor nos salvou, não nos salvou para nos sentarmos em berço esplêndido, dizendo assim: eu sou salvo, glória a Deus, o mundo se exploda porque eu sou salvo, e ponto. Não, somos dispenseiros de um amor, de uma graça que encontramos em o Senhor Jesus. E um dia, porque alguém me amou a ponto de pregar de Jesus para mim, eu estou aqui hoje. E eu sei que há muita gente lá fora precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Nós seremos essas pessoas, amém, queridos? Né? Nós seremos essa boca que vai falar de Jesus e trazer vida e salvação a todos os jovens que, por conta de não ter essa perspectiva, estão perdendo sua vida, né? Estão desperdiçando sua vida, né? Achando que viver numa balada, um negócio assim, resolveria sua tristeza, o vazio que há no seu coração, que não é. O que preenche as nossas vidas é o Senhor Jesus, amém? Acredite nisso, de verdade. Você não precisa de nada artificial para te fazer feliz. Você não precisa de uma circunstância devidamente
é elaborada para te fazer feliz. Você pode ser feliz plenamente, independentemente da circunstância, em Cristo Jesus, e eu creio nisso de verdade. Amém? Olha só, eu queria chamar o pessoal da ABU, Elton. Cadê Elton? Tá aqui, Elton, pronto. Olha só, ele está vindo aí, me pediu para dar um aviso em relação à ABU, que é um trabalho que acontece nas universidades. E a minha oração é que Deus, abençoe muito, o projeto de vocês, esse trabalho que tem alcançado a juventude. Amém? Boa noite, pessoal. É uma honra muito grande poder voltar a essa casa, da qual eu pude congregar por 7 anos. E é uma alegria muito grande poder ver irmãos de caminhada aqui. E novamente me apresentando, meu nome é Elton. Eu sou coordenador da ABU em João Pessoa. Para quem não sabe, a ABU é Aliança Bíblica Universitária. E me alegro em saber que o presidente da ABU, Pombal, está aqui presente e eu não vi, que é o Alisson. Eu não tinha visto ele, mas ele está ali. Pessoal, vou passar só algumas imagens para quem não conhece ainda o movimento. Nós trabalhamos com... Pode ir passando, Davi. Trabalhamos com palestras nas universidades, trabalhamos com grupos de estudo da Bíblia, trabalhamos com discussões de conteúdo apologético. Eu costumo dizer o seguinte, que o sal, a palavra diz que os cristãos são o sal da terra, mas o sal ele não foi feito para ficar dentro do saleiro, ele foi feito exatamente para sair de dentro do saleiro. E se você é universitário, você tem que salgar a vida daqueles que estão lá dentro. Você tem que fazer a diferença, você tem que levar o evangelho. E até quem é universitário aqui que tenta pregar o evangelho lá dentro, sabe que a situação é meio complicada, porque é um ambiente um pouco que hostil à fé cristã. Você vê de todo tipo de filosofia, você vê uma resistência enorme, ateísmo, agnosticismo, um bocado de ismo aí. E é um desafio. Então, a Aliança Bíblica Universitária é um movimento que já está há 60 anos no Brasil, unindo estudantes evangélicos de várias igrejas, para juntos levarmos o evangelho, levarmos os valores cristãos para dentro da universidade. E meu maior propósito nessa noite é divulgar um evento que vamos organizar dia 7 de junho. É a última imagem, Davi, você já pode adiantar isso. É o treinamento de missões estudantis. Para você que diz assim, não, Elton, estou escutando você, eu estudo, mas é muito carregado lá dentro, eu não consigo fazer nada. Então, eu quero dizer para você que há salvação para você. Deus pode lhe usar tremendamente ali dentro. É difícil? É muito difícil, mas a ABU é um movimento que tenta criar, divulgar determinados macetes para os estudantes que têm uma dificuldade. E aí, dia 7 de junho, vamos organizar esse treinamento. O dia todo, uma taxa simbólica de apenas R$10, que inclui material, inclui coffee break. Vamos ter palestras, por exemplo, vamos ter uma palestra sobre fé e ciência, que é um assunto bem polêmico, que todos os cristãos têm que saber se posicionar quanto a isso. Vamos ter algumas oficinas bem interessantes, como por exemplo, como compartilhar sua fé, fé e cultura, comunicação e evangelismo, apologética na universidade, fé e ciência e outras coisas. Vamos ter uma sabatina teológica para o pessoal colocar na mesa várias polêmicas, vários assuntos polêmicos. Então, dia 7, se você puder marcar na sua data, marcar na sua agenda, você que é estudante universitário, vai ser na igreja do Avivamento Bíblico, lá no bairro da Torre. Para quem não sabe, é ali pertinho da Praça São Gonçalo. E no final do culto, eu e o pessoal da ABU, que eu gostaria de pedir para ficar em pé, somos poucos nessa noite. Alisson, meu filho, por favor, se levante. Você vai procurar um de nós 4. Vamos estar lá no finalzinho, lá no início, com uma banca, com marcas páginas da ABU, com endereço para você ir na internet, conferir os horários dos grupos de estudo bíblico, tanto na UFPB como na Unip, na UEPB, etc. E
tirar dúvidas sobre esse evento que vai ocorrer. E aí eu gostaria de ver muitas pessoas da PIB lá presentes. E obrigado, Martinho. Martinho, você é uma bênção na minha vida, cara. E valeu, viu? Amém. Deus abençoe. Vai aplaudir a turma para eu. Galera, olha só. A gente vai dar... Na verdade, não é um aviso. A gente vai fazer algo aqui antes dos dízimos. A gente tem louvado a Deus, assim, de um ministério que faz parte da juventude, que tem sido, assim, se levantado para cuidar daqueles que estão fora das paredes da igreja, que é o Ministério de Ação Social. Esse Ministério de Ação Social, quase que não sai, Ministério de Ação Social, já tem feito trabalho toda quarta-feira. Alguns pensam que o trabalho é só entregar sopa, entregar comida. Não é só isso. O que já seria muito, mas que não é só isso. Usa assim o pão, mas também como uma ferramenta de salvar vidas, falar de Jesus. E através desse trabalho, assim, algumas pessoas têm sido alcançadas. A gente tem um projeto, né, em termos de futuro, e um dia ter uma casa assim de apoio em relação a isso. E é algo que Deus tem colocado assim profundamente no nosso coração. Eu queria chamar quem faz parte do Ministério de Ação Social para vir aqui à frente, porque amanhã eu queria que Hélio viesse também. Hélio foi uma pessoa assim alcançada, né, pelo projeto de ação social. A ideia, o trabalho é o seguinte: a gente visita moradores de rua, né, fala do Evangelho, dá um alimento, e a gente tem uma parceria com a Cristolândia em Pernambuco. Então, aquelas pessoas que às vezes têm, né, uma dependência química, envolvimento com a dependência química, aqueles que a gente sente mesmo assim, o desejo no coração assim, de ser restaurado, recuperado. Então, a gente encaminha para a Cristolândia em Pernambuco. E Hélio vai amanhã, não é isso, Hélio? Vai para a Cristolândia. E nós queremos, assim, primeiro dizer da alegria, né, de tê-lo aqui com a gente. Dizer o quanto nós cremos em que o Senhor vai estar com você nessa caminhada. Nós cremos que o Senhor vai lhe restaurar. A gente já tem, assim, testemunho, como Rafael, com a pessoa que a gente tirou das ruas, mandou para lá. Hoje trabalha na Cristolândia, né? Tem sido uma grande bênção lá. E nós queremos que assim vai ser com você também. Amém, queridos? Então eu queria que todos nós agora, como igreja, nós nos levantássemos. Nós vamos orar pela vida de Hélio, pedindo para que Deus abençoasse, para que Deus fortalecesse, né? E eu já vejo você mesmo, assim, falando de Jesus, com a vida restaurada em todas as áreas. Amém, meu irmão? Você crê nisso de verdade? Amém mesmo? Vamos orar? Levanta a tua mão sobre ele. Queria que vocês repetissem algumas palavras. Senhor Jesus, nós entregamos a vida de Hélio em tuas mãos. Fortalece-o nesta caminhada. Restaura a sua vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, Tu sabes a vida de Hélio. Tu sabes cada segundo, ó Deus, que foi, ó Deus, ali nas ruas. Tu sabes, ó Deus, cada segundo, ó Deus, dos seus desafios, suas lutas. Mas nós cremos num Deus de restauração. Nós cremos num Deus, ó Pai, de renovação. E eu te peço, Senhor, que a história de Hélio seja marcada por um recomeço. Seja marcada, sim, Deus, por um renovo. Nós cremos na recuperação dele. Nós acreditamos naquilo que Tu podes fazer, ó Deus, através dessa disponibilidade, dessa busca dele. E eu te peço, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que ele cresça na Tua presença e que ele seja, Deus, um dia, um testemunho vivo do milagre do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir? Bora. Amém. Pode sentar, galera, em nome de Jesus. Então, olha só, quer fazer parte do Ministério de Ação Social? Queria que Keila fizesse assim. Sim, pronto, Keila. Keila, essa jovem. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Quero agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que é contribuir com a Tua obra. E te peço, Deus, em nome de Jesus, que Deus, Tu traga provisão, Deus, sobre todos que aqui estão. Cada família aqui. A gente sabe, Deus, que às vezes passamos por dificuldades, por lutas. E eu sei, Deus, que em um grupo como esse,
Talvez essa é a realidade de alguns. Que a gente creia, ó Deus, num Deus da provisão. Abre portas, Senhor, para as famílias aqui. Abençoa, Pai. Eu também oro, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, por tudo que aqui será levantado, Deus, para que seja, ó Deus, direcionado pelo Teu Espírito Santo, conduzido, Deus, para que venhamos, ó Deus, a fazer o nosso papel, resgatando, Deus, a juventude dessa cidade para Ti, Senhor. Nos abençoa, nos ensina a ser fiéis e a fazer isso com alegria. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sai do seu lugar, queridos, e vem contribuir. Vamos fazer desse momento agora, que antecede a pregação, um momento de contrição e confissão perante o Senhor. Sabe, a gente pode ter chegado aqui, pode ter louvado verdadeiramente a Deus, mas a gente simplesmente pode ter se esquecido de pedir perdão pelos nossos pecados. Então, nesse momento, enquanto a gente vai estar tocando uma música, que você pudesse estar orando, realmente orando ao Senhor e pedindo perdão, porque continuamos miseráveis e pecadores, mesmo tendo sido alcançados por Cristo. Continuamos realmente pecando. A diferença é que a nossa vida tem de ser de arrependimento, diferentemente dos ímpios que não se arrependem, nem têm a menor intenção de se arrepender. Mas que nós possamos diariamente viver essa vida de arrependimento, porque se não existe arrependimento, não existe perdoar pecado. Como é que Deus vai perdoar um pecado do qual você não se arrepende? Poxa, semana passada eu fiz tal coisa, que você sabe que realmente desagrada a Deus. Se você não se arrepender por isso, como é que pode existir perdão de pecados? Então que você possa estar orando, pedindo a Deus que Ele sonde o seu coração e faça trazer à memória tudo aquilo que você fez que desagrada a Deus. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é, dizendo: Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me viro, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne o meu sofrimento em testemunho, assim diz o Senhor, e exorce de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. E que eu cante: Santo,
A Deus pela vida de cada um de vocês, Ministério Doxa, que eu amo demais. Deus abençoe muito vocês, viu? Louva a Deus por esse privilégio de tê-los conosco. Queridos, queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Assim, deixa eu explicar a questão do riso. Faz 6 ou 7 meses, eu acho, que eu estou estudando o livro de Colossenses, versículo a versículo, explicando versículo a versículo desse livro. São apenas 4 capítulos e nós estamos no quarto capítulo. Mas a ideia, nesse mês de maio, quem sabe, próximo culto, até estou me programando para isso, a gente concluir a carta de Paulo aos Colossenses. Amém, galera? Então, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Mas pastor, diga, eu não vim para os outros. E aí, não tem problema nenhum, velho. Tira a cabeça, que você vai pegar realmente assim, à vontade, sem estresse nenhum. Mesmo que você não tenha vindo nos outros cultos, Deus vai falar o seu coração nessa noite, amém? 4, 2 ao 6. Colossenses 4, do 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Fecha teus olhos, baixa a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este culto, que é para Ti, é para que Teu nome seja exaltado e engrandecido. Deus, tem misericórdia de nós, das nossas falhas, mas eu te peço, Senhor, que Tu fales ao nosso coração, que tudo, Deus, que nós vamos aqui meditar, seja, ó Deus, vindo do Teu Espírito, e que, ao vir do Teu Espírito, encontre, ó Deus, o nosso coração, terra boa, fértil, para que ele venha crescer e dar frutos. É assim que nós oramos, pedindo tua direção, em nome de Jesus, amém. Há pessoas com as que nós aprendemos. Tem gente que, assim, com a vida, em qualquer circunstância, quando você olha para ela, às vezes é algo que ela diz, é a forma como ela vive, o jeito que ela faz, a forma como ela se comporta, que a gente aprende. Como é bom estar perto, como é bom observar pessoas que nos ensinam, como é bom observar pessoas que nos edificam, como é bom aprender, né, com as pessoas. Uma vez eu ouvi assim que é muito sábio aquele que aprende com os seus erros. Aliás, como seria bom que todos nós aprendêssemos com os nossos erros, não é verdade? Se assim, os nossos erros acontecessem uma única vez, por sermos pessoas que têm consciência de que não vale a pena persistir no erro. Mas muito mais sábio é aquele que nem precisa errar para aprender. Nem precisa errar para aprender. Que olha exemplos dos outros, que vê a vida dos outros, e a partir disto já tira lições. Então, olhar para o outro também tem que ser um olhar de aprendizado. Ver a vida do outro também tem que ser um olhar de aprendizado, no sentido de que eu não preciso cometer os erros, eu não preciso cometer as mesmas falhas para saber que isso é errado. Você não precisa, brother, destruir sua vida para, por exemplo, saber que uma droga, um negócio faz mal. Você não precisa se envolver nisso para saber que isso faz mal. Você não precisa se afundar nisso para depois dizer assim, é verdade, bem disseram que não era para fazer. Aprenda com os erros dos outros. Se você errou,
arrependa-se de verdade, sabe? Não erre mais, busque aprender com isso, mas também busque aprender com os erros dos outros. Mas coisas boas também é aprender com os acertos, porque há pessoas que são exemplos de vida, há pessoas que nos ensinam. Paulo é um cara desse. A gente olha para Paulo, a gente vê um cara que nos ensina demais. Quando o cara escreve essa palavra, né, muitos aqui já sabem disso, mas sabendo que sempre temos visitantes, pessoas novas, nós sabemos que Paulo, quando estava escrevendo aqui, estava preso. O cara estava preso, velho. O cara estava preso, algemado à guarda pretoriana, fazia revezamento de soldados, né, algemado o cara, e ele ainda assim, ensinando a igreja, falando à igreja, falando coisas para que, né, quase 2000 anos, nós aqui jovens pudéssemos estar meditando na palavra dele. Que a nossa vida seja assim, amém? Seja assim, seja exemplo de vida. Seja exemplo mesmo, para as pessoas olharem para você e aprenderem com você. Sabe, olharem para você e verem em você pessoas dignas de serem como exemplos de vida. Exemplos de vida. Como Paulo, o próprio Paulo disse, sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, aqui nesse momento, Paulo, depois de ensinar muita coisa, mesmo nessa situação, preso e tal, depois de ensinar muita coisa que a gente está há meses, né, falando, ele agora está encaminhando para o final. Nós estamos aqui estamos no último capítulo dessa carta, entrando para o fim mesmo. Depois desse versículo que nós lemos, o último versículo que nós lemos, ele só começa a saudar o povo. Sauda não sei quem, sauda não sei quem. Então, essa parte aqui, certo? É como se fosse assim, uma instrução final para mim e para você, porque é uma instrução final para a igreja. Amém, querido? Então, aprenda com o que esse homem preso, aprenda o que Paulo aqui, apesar de preso, está nos ensinando. Amém? E aqui, querido, ele fala de coisas genéricas. Ele fala de coisas gerais que todo cristão tem que fazer. Se você é cristão, você tem que fazer isso aqui, velho. Se você um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que, no mínimo, fazer isso aqui que ele nos propôs, nos orientou a fazer. São assim, atitudes mínimas de um cristão. Se eu pudesse até botar aqui, o mínimo de como cristão nós devemos fazer. Então a primeira coisa que ele diz aqui, ó, dediquem-se a quê? A oração. Algumas versões dizem assim, persevere em oração. Pessoal, um cristão que realmente é cristão, ele tem uma marca, ele carrega uma marca. Essa marca é oração. Pensa aí, velho. Como é que você diz que tem relacionamento com alguém se você não para conversar com ele? Dizer, meu irmão, esse aqui é meu amigão, é amigão do peito. Quantas vezes vocês falam? Não, a gente não se fala. Não se fala, não fala, não. Às vezes assim, eu decorei aqui umas palavras, eu falo com ele, pronto. Mas ele é meu amigão. Será que é mesmo assim? Se o Senhor é de fato íntimo de você, se um dia você decidiu ser íntimo de Jesus, né, colocá-lo mesmo na sua vida, perto de você, você tem que ter uma marca característica disso, de conversar com ele, de falar com ele. Oração é isso. Oração é a consciência de um Deus que relaciona-se comigo. Uma das coisas maravilhosas do Evangelho é saber que Deus é Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, né? Deus, né, tal, pá, mas Deus se relaciona, meu irmão. Deus, apesar de toda a sua maravilha e grandiosidade, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir sua voz. Ele quer, sabe, tê-lo próximo a Ele. Então, uma marca, um dos termômetros de que uma pessoa está bem com Deus, é o tempo que ela passa orando. Pense nisso, velho. Toda vez que você está mal, se liga aí, pensa direitinho. Toda vez que você está meio esfriando, como é que está teu tempo de oração? Toda vez que você está esfriando, velho, você vai vendo que um dos primeiros termômetros disso é o tempo de oração que você tem com Deus. A oração e o tempo de oração é uma das evidências de como vai a tua intimidade com o Senhor. Primeira coisa que Paulo diz assim, ó, dedique-se, persevere
persevere, entenda, seu Deus quer te ouvir, quer falar contigo. A oração é isso, queridos. Somos, queridos, estimulados na palavra de Deus várias vezes a colocar nossa vida em oração. E como é que eu oro? Orar, meu irmão, é conversar, velho. Uma vez, eu nem me lembro com quem foi que eu ouvi isso. Não é original, não. Eu ouvi uma vez assim, às vezes você não está querendo orar. Você chega para Deus, Deus, eu nem queria orar. Aliás, eu nem sei porque eu estou aqui. Mas como eu tenho que orar e o Senhor me ensinou a orar, eu digo, eu estou orando, eu nem queria estar, eu queria estar assistindo televisão. Mas eu quero ser sincero com você sobre isso, né? Porque eu não estou querendo orar porque minha vida está uma correria, não estou vendo as coisas. Quando você vê, você já está orando. Já está falando. Você está até orando sobre não ter o que orar. E Deus vai trabalhando na sua vida em relação a isso. Às vezes, você acha que para orar, precisa decorar as palavras. Não, velho. Precisa ser sincero. O Senhor conhece teu coração. O Senhor conhece teu coração. Uma das evidências do seu crescimento com o Senhor é seu tempo de oração. Se ligue nisso. A gente vive numa época, velho, onde as pessoas não querem mais orar. A gente vive numa época onde, primeiro, a gente quer resultados rápidos. A gente quer para já. A gente quer algo prático, que a gente veja o resultado. Que a gente veja assim imediatamente a coisa acontecer. E por ser impregnado com esse negócio, a gente vai menosprezando o poder da oração. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nunca menospreze o poder da oração. Nunca. Sabe? A oração, ela move o Deus que sustenta esse mundo. A oração, queridos, mexe com o Deus que tem esse mundo nas suas mãos. Nunca perca a importância da sua oração. Tem pessoas aqui, que só estão aqui hoje porque um dia alguém orou pela vida dela. Tem pessoas aqui que só estão sentadas aqui ouvindo porque um dia alguém insistentemente perseverou pela sua vida. E se não fosse essa persistência, você não estaria aqui. Então, queridos, em nome de Jesus, quando você orar para alguém, acredite, o Senhor vai ouvir a sua oração. Amém, queridos? De verdade. Como é que está a sua vida? Expõe-se diante de Deus, você conta para todo mundo, mas não conta para o Senhor. Como é que está, sabe, essa sua realidade, suas dores, suas lutas? Você fala para Deus e o mundo, mas não fala para o Senhor. Você pede ajuda para todo mundo. Até confia que a pessoa vai fazer isso, determinada pessoa vai abrir essa porta e tal, mas não coloque isso diante de Deus. Daqui em diante, queridos, deixe Paulo lhe ensinar, o cara preso, dizendo assim, vale a pena orar, ore, persevere, dedique-se em oração. Amém, queridos? Verdade. Porque oração, queridos, é esse instrumento que nós temos para tantas coisas, queridos. A oração, sabe, é um instrumento que nós temos contra as ciladas que muitas vezes se levantam para a gente. Quantas coisas eu deixei de fazer errado, porque eu parei um momento que eu fui orar, e naquela oração, Deus me deu uma resposta, Deus orientou um caminho, né, uma direção da vida. Porque eu creio, queridos, que o Senhor, Ele fala. Ele não só ouve, mas Ele fala no seu coração. Então, que nós não sejamos esses jovens que são extremamente materialistas, que a gente acha que aquilo que tem efeito é aquilo que a gente pega concretamente, que a gente compra, que a gente sabe ver se mexendo. A oração é muito mais poderosa do que isso. Ela faz muito mais do que você nem imagina. Ouse orar por alguém, ouse orar por alguém, ouse orar por algo. Persevere nisso e você vai ver o Senhor agindo. Amém, querido? De verdade. Tem algo na sua vida, em que você sabe que só o Senhor. Comece hoje a colocar isso em oração. Se você já fez isso e estava esquecendo, aqui teve pessoas que fizeram compromisso de orar sempre por essa pessoa e parou de orar. Aqui há pessoas que fizeram compromisso de orar por alguém e parou de orar. A palavra do Senhor, meu irmão, é dedique-se, persevere. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém, querido? Persevere em oração. Uma vez Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, conhecido como príncipe dos pregadores, estava acompanhando alguém, na igreja, estava acompanhando, aí o cara perguntou a ele, qual era um dos segredos, uma das essências do seu ministério. Aí ele: venha comigo. Aí embaixo do púlpito tinha uma outra sala,
quem conhece a igreja, que até hoje existe essa igreja, quem conhece lá embaixo tem uma outra sala, onde centenas de pessoas, enquanto ele estava pregando, centenas de pessoas estavam reunidas, orando, para que cada palavra dele, tudo que ele estava dizendo, alcançasse corações. Ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é a fonte de tudo o que o ministério tem sido feito. Oração. Acredite nisso de verdade, creia nisso, viva essa realidade na sua vida, e você vai ver, né, um Senhor agindo e operando seus efeitos. Uma vez Jesus fez isso. Jesus criou uma parábola para ensinar sobre isso. Ele diz, olha, existia um juiz que era iníquo. O juiz era iníquo, era ímpio. Mas uma mulher queria que ele decidisse sua causa. E ela diariamente ia lá, e insistentemente ia lá. Um dia, esse juiz iníquo foi lá e resolveu o seu caso. Ele fez assim, se esse juiz que é iníquo se move diante disso, imagine o Senhor. Então, não tenha medo de colocar algo diante de Deus, perseverar nisso, e você vai ver o Senhor agindo, porque não há impossível para Deus. Amém, querido? De verdade. Segunda coisa que ele diz aqui, ó, persevere, dedique-se em oração, esteja o que? Alerta, vigilantes. Aliás, Jesus, por 2 vezes, falou sobre essa dupla, orar e vigiar. Orar e vigiar. A gente vive num mundo, pessoal, que não é fácil, velho. Não é fácil, não. Se você vacilar, velho, você deixa o Senhor. Se você vacilar, você se afasta do Senhor. Se você vacilar, você cai. Durante muito tempo estava longe da universidade. Quando eu voltei agora, eu comecei a orar por vocês mais intensamente. Dizer, meu Deus do céu, tem que orar pela turma mesmo. Porque a universidade é pau, é difícil, é luta. É ou não é? É luta. Eu sei o que vocês passam de agressão, às vezes ideológica. Hoje a gente vive numa época onde você não pode falar. Você falar, se você trouxer um valor cristão, você é caracterizado como retrógrado, né? Caracterizado como algo, né? Sei lá o que você é, né? Homem das cavernas, olha para o homem de caverna, uga ali, né? Então, hoje é assim, velho. O cara defender um valor cristão, muitas vezes é desse jeito. Então, eu sei que vocês, hoje, mais perto ainda, eu tenho vendo isso. Então, vigiem, velho. Jesus assim, ó, por 2 aspectos muito importantes, Jesus fala sobre a importância de a gente estar alerta, estar ligado. Ele diz assim, ó, vigie para que não caiam em tentação. Vigie para que não caiam em tentação. Eu lembro a palavra do Senhor que diz assim, que o nosso inimigo, ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Tem que ser vigilante. Às vezes aparece alguém na sua vida, sutilmente, para lhe tirar a paz, sutilmente para lhe te afastar dos caminhos do Senhor, sutilmente para lhe fazer negócios escusos, sutilmente, sabe, para lhe oferecer algo que você nunca faria, se estivesse alerta e ligado naquilo que você, decidiu um dia viver com o Senhor. Há pessoas aqui, queridos, que estão começando a caminhada agora, e que se lembra claramente, naquele dia onde você entregou a vida de Jesus, você dizendo assim, Senhor, de hoje em diante, eu vou fazer isso, vou viver isso, sabe, eu vou caminhar isso. Deixa eu dizer uma coisa a você, lembre-se, tem esse negócio na sua cabeça, não deixe o tempo tirar isso da sua cabeça não. Vocês que já há muito tempo fizeram isso, não deixe que o tempo roube suas decisões, suas convicções, queridos. Porque se você vacilar, você não se lembra mais, e daqui a pouco você estava fazendo tudo aquilo que você disse, um dia eu não vou mais fazer isso. Um dia eu não vou mais agir desse jeito, um dia eu não vou mais envolver-me com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoa. Um dia você tomou a decisão em relação a isso. E se você não se ligar, não estiver vigilante, você cai, velho. Cai, porque as coisas são sutis. São sutis. Então, vigiem. Jesus disse a ver, ó, vigie, porque não sabei o tempo em que virá o Senhor. Vigie, porque a gente tem que estar pronto sempre. Sempre diante de Deus. Sabe? Se um dia o Senhor voltasse,
se faltasse hoje, se faltasse agora, né? Como é que estaria? Como é que ele lhe encontraria? Como é que ele encontraria você? Vivendo uma vida dúbia, ora com o Senhor, ora com Deus, ora com tudo que não é de Deus. Se o Senhor voltasse hoje, como é que estaria seu coração diante dele? Como é que estaria sua vida diante dele? E se você estava fazendo, se ele nesse momento lhe flagrasse, o que você teria para ele, para mostrar ao Senhor? Ele diz assim, estejam atentos, não sabes o dia que o Senhor virá, estejam atentos, vigiem, porque se você não fizer isso, você cai nas suas tentações. Ele fala sobre estar alerta, ele fala sobre orar, ele fala sobre gratidão. Galera, olha só. Sociedade de consumo, vivemos numa sociedade de consumo hoje, em que cada vez mais é estimulado em nós, em mim e você, o desejo de querer algo a mais, no sentido de que aquilo que você tem não lhe satisfaz mais. Você tinha o iPhone 4, fazia tudo, aí lançou o 5, esse 4 não serve para nada, vai o 5, aí lançou o 5S, aí você disse assim, aí compra o 5S, como eu aguentei viver sem o 5S? Como eu não poderia, né? Como é que eu não pude, né? Pois é, meu irmão, a gente é criado, a gente é estimulado constantemente o desejo de, em algum momento, estar insatisfeito com o que temos e procurar algo. Você sabe qual é o problema? É que isso passa a ser tão massificado na nossa vida, tão massificado, que de alguma forma se espraia para tudo que nós somos, e a gente tem uma constante insatisfação com o que temos. O cara não olha mais as bênçãos que tem, aquilo que o Senhor já lhe deu, sabe? Não olha mais para aquilo que você tem, e você tem todos os seus olhos, toda a sua cabeça voltada para aquilo que você não tem. Você começa a murmurar, reclamando por aquilo que não tem, porque toda a sua cabeça está focada para aquilo que não tem. Eu queria, nessa noite, ainda que rapidamente, dizer assim, meu irmão, para de ficar focado naquilo que você não tem e começa hoje a agradecer por aquilo que você já tem, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas a agradecer por tudo que você tem, velho. Por mais difícil é a sua vida, mas comece a louvar o Senhor, porque no mínimo você tem vida, no mínimo você tem vida para lutar, para conquistar. Eu não estou falando aqui de acomodação, isso aqui é outra coisa. Eu não estou fazendo discurso de acomodação. Fica onde tu tá bom demais, fica aí, se acomoda aí. Não estou falando de discurso de acomodação, não, porque eu nunca fui um cara acomodado na vida, não estaria hoje hipocritamente dizendo para você ser acomodado, parar. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo, uma coisa é você batalhar, lutar, sonhar, extremamente legítimo, puro, muito tranquilo. Outra coisa é ser um cara murmurador pelo aquilo que, né, porque sua cabeça está naquilo que não tem, você esqueceu de tudo que Deus já lhe deu. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você comece a trabalhar no seu coração essa consciência da gratidão aos Deus, de ser grato por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, por tudo que Deus tem trabalhado na sua vida. Sabe que esse senso de gratidão seja algo que invada o coração nosso, na juventude, sabe, que paremos de ser uma juventude extremamente só ligada no futuro e esquecer as bênçãos que Deus me deu. Olha só, queridos, você é casado, você é casado, você está aqui, está casada, você vive reclamando, para, meu irmão, olha só, lembre-se, Deus lhe deu um homem de Deus, comece a orar, olhar para isso, comece a ver para isso, valorizar isso. Você fica às vezes pensando porque esse cara não tem isso, não conquistou isso, e você não consegue ver o quanto você foi abençoado de ter colocado um homem de Deus na sua vida. E às vezes, quantas pessoas, sabe, acabam o casamento, acabam coisas por aventuras. Quantas meninas aqui, rapaz, tinham meninas, homens de Deus aqui próximos de você, sabe, que eram servos do Senhor, e você largou isso para viver aventuras. Então comece a agradecer, querido,
por quem você é, comece a agradecer pela sua vida, comece a louvar. Uma das características mais lindas de um caráter chama-se gratidão. Pensa assim, faz um raciocínio aí. Imagina, você tem uma pessoa que você ama demais. Você faz tudo por ela. Você cuida, guarda, ajuda, faz tudo. E aí, toda vez que você se encontra com ela só faz reclamar. Nunca reconheceu aquilo que você fez por ela. Você se sentiria bem, sim ou não? Você se sentiria bem com um negócio desse? Lógico que não. Porque assim somos com o Senhor muitas vezes. Porque assim somos com o Senhor muitas vezes. Não paramos para louvar a Deus, adorar a Deus, diante de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos feito. Eu queria que você saísse aqui estimulado, dizer assim, eu sei que está difícil, porque tem algo que está me aperreando, esquentando minha cabeça, mas eu louvo ao Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, porque até aqui o Senhor me sustentou, e pela sua fidelidade, se até aqui Ele me ajudou, Ele vai me sustentar e me ajudar até o fim. Que a palavra de Deus diz assim, que Deus não há mudança nem sombra de variação. Se o Senhor foi fiel até hoje, Ele será fiel até o fim. Amém, queridos? Então louve, queridos. Sai daqui assim, desafiados a trocar essa amargura do seu coração, a trocar sabe, isso que camufla, que esconde as bênçãos do Senhor da sua vida, e comece a trazer à mente as bênçãos que Deus já te deu, e a louvar e a adorar sobre isso, amém, queridos? Que isso lhe estimule a batalhar, dizer assim, olha, o Senhor está aqui, tem me sustentado e tal, eu vou batalhar, eu vou sonhar, porque eu sei que o Senhor me dará aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, que seja legítimo, né, o Senhor fará. Então, vamos ser uma juventude, queridos. A coisa mais triste do mundo é você chegar perto de uma pessoa que só faz reclamar da vida, só faz murmurar da vida, só faz, né, azedo, chega, né, arde o olho quando você chega perto da pessoa. Azedo, tem que é assim, azedo. Eu tenho que botar, diz que bota água na boca, né, quando vai cortar a cenoura, tem que você chegar, botar água na boca para falar com a pessoa, porque o azedume é tão grande que faz você chorar, você chora com ela, né? Querido, em nome de Jesus, vamos trocar esse pranto por um louvar a Deus assim, eu sei que o Senhor é fiel, é bondoso, por isso eu te glorifico na dor, te glorifico na luta. Esse mesmo cara, Paulo, quando estava lá em Filipos, preso, né, depois de ter levado chicotada e tal, estava lá louvando a Deus. Esse mesmo cara aqui, terminando a epístola, preso, diz assim, seja grato. Então vamos aprender, queridos, a tirar a murmuração, que muitas vezes é um caminho de queda. Olha só, queridos, se tem algo que muitas vezes faz a pessoa cair, é isso. Ele pega o caminho da murmuração. Ele começa a reclamar, achar que Deus não está fazendo isso na vida dele. Começa a reclamar, dizendo que essa vida que ele está tendo com o Senhor não tem sido suficiente. Começa a reclamar. Daqui a pouco, meu irmão, você está tão longe de Deus, velho. Tão longe de Deus, que você nem sabe como é que foi chegar lá. E eu vou lhe dizer como foi. Você passou a reclamar tanto, murmurar tanto, sem ver o que Deus fez na sua vida, que quando você viu, meu irmão, a murmuração levou para distante de Deus. A murmuração levou para longe do Senhor. Louve a Deus, queridos. Exalta o Senhor, adore o Senhor. Engrandeça o Deus que nos deu aquilo que é mais precioso, que o máximo que Deus poderia fazer, Ele deu o seu próprio Filho, por amor a mim e a você. E com Ele nos deu o direito de vivermos a vida eterna. Aquele a quem próprio o Filho não negou por amor a nós, dizem Romanos. Então a gente tem sim muitos motivos para louvar, para agradecer, para adorar. Para você sair daqui e dizer assim, eu não quero nem saber dessa coisa, eu quero louvar e adorar a Deus, porque eu sei que o mais precioso prêmio, aquilo que é mais precioso, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus, eu alcancei pela graça dele no dia que entreguei minha vida ao Senhor. Então que você possa, sabe, sair com essa palavra que lhe estimula a louvar a Deus. Saber assim, se Deus não negou seu próprio filho, por que agora que eu vou duvidar da graça de Deus na minha vida, da misericórdia de Deus
sobre a minha vida. Não vou. Vou louvar, né? Fazer igual aquela canção, né? Qualquer coisa, louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louvor mesmo. Porque é a consciência da gratidão que nós temos a Deus. Amém, queridos? Então ele fala, ó, persevere na oração. Persevere na oração. Se liga, fica alerta, vigie. Ele fala sobre essa questão da gratidão, né? Uma outra coisa que ele fala aqui, resumidamente aqui, né, do versículo 3 ao versículo 4, o cara pede oração, Paulo pede oração à igreja, para que se abra uma porta. Aí o cara diz, o cara está preso, eu acho que ele está pedindo para abrir a porta, é a porta da cadeia. Essa porta, está pedindo para abrir a porta, é a porta da prisão. Não, velho. Sabe o que é que Paulo aqui preso está dizendo? Senhor, que me abra a porta, para que eu possa continuar pregando este evangelho. Então, sabe o que acontece aqui, queridos? Eu até anotei assim, ó. É colocar a obra do Senhor acima de suas conveniências. Colocar a obra do Senhor, o ministério do Senhor, acima das nossas conveniências. Olha só, queridos, a gente vive uma sociedade que é marcada por individualismo, a gente é tão ligado em nós, a gente é tão ligado na gente, que a gente entende que quando nos entregamos ao Senhor, quando nós conhecemos ao Senhor, Deus nos concede um ministério tão maravilhoso, tão grandioso, de viver a sua obra, sabe, de manifestar esse amor. Só que às vezes, velho, a gente troca tudo isso pela nossa comodidade, pela nossa zona de conforto, né? Aí o cara diz assim, sei lá, hipoteticamente aqui, vou pregar aqui, por exemplo, o cara vai fazer o circuito na praia, que a ideia é fazer aquele circuito de esporte. Quem conhece ali no Cabo Branco, sabe aquele circuito, né, que hoje é moda, né? Um bocado de gente fazendo lá, aquele circuito. Aí o cara vai fazer isso, no final, tudo de graça, no final, o último circuito é falar daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, a última parte do circuito. Aí o cara diz, rapaz, que coisa maravilhosa, que horas vai ser? 6 horas. Vixe. 6 horas, velho. 6 horas, estou no bom do sono. Estou no bom do sono. Sabe o que acontece, velho? Às vezes, meu irmão, a gente deixa de viver tantas coisas boas com o Senhor por causa da nossa zona de conforto, o nosso comodismo. A gente tem feito lá na universidade, lá na faculdade, todas as terças e sextas, a gente se reúne, né, para falar de Jesus quando eu cheguei na universidade, eu estava falando com o pessoal, onde é que é a área que tem mais assim fluxo, mais movimento aqui do povo? Aí o cara disse, não, é lá na cantina, lá na parte do teto. Então pronto, a nossa reunião, vamos lá, quem topa a gente fazer a nossa reunião na frente do negócio lá, onde está todo mundo lanchando e tal, a gente está falando do pão da vida, né? Então, meu irmão, a gente só tem 10 minutos. Quando acaba a universidade, é quando às vezes o elevador está lotado, aí, por exemplo, eu no meu caso, é o 8º andar, o negócio é no térreo. O cara corre na escada para chegar lá na hora, vários fazem isso, a gente tem louvado a Deus por isso, mas por uma decisão, né, decisão de dizer assim, ainda que seja 10 minutos, mas eu vou aproveitar esse tempo para falar de Jesus. Vou falar, nesses 10 minutos, eu vou falar de Jesus. Então, galera, às vezes, queridos, a gente deixa de viver coisas tão grandiosas com o Senhor, porque nós estamos calmo, sereno e tranquilo, sentado na nossa zona de conforto, sem querer ser levados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Aquela história do barco. Todos estavam no barco. O único que pôde andar sobre as águas com Jesus foi aquele que saiu daquele senso de conforto do barco e ousou ir para as águas. Pela fé, para que o nome do Senhor fosse glorificado. A minha oração, queridos, Paulo, pudesse falar aqui para vocês, a juventude, quebra um pouco essa zona de conforto. Para de se preocupar apenas com a sua realidade e vê, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Há tantas amigas suas, tantos amigos seus, que precisam ouvir de Jesus, estão chorando, estão tomando Rivotril toda noite,
toda noite, porque você poderia dar uma palavra de esperança para ele, de esperança para ela, e você não faz. Você sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de Rivotril do mundo, um dos maiores consumidores de Rivotril do mundo, porque é uma sociedade adoecida, doente, uma sociedade que precisa de Jesus, meu irmão, de Jesus, para acalmar o seu coração, para trabalhar na sua vida, e esse é o nosso papel. Amém, queridos? Esse é o nosso papel. Há um psicólogo chamado Viktor Frankl, muito antigo esse cara, muito antigo. Ele escreveu sobre, foi o primeiro a dispor sobre logoterapia. Aí ele falando sobre, dizendo assim que uma das características evidentes da ansiedade, da dependência química, da depressão é a ausência de sentido para a vida. Sentido para a vida. Sabe? As pessoas quando estão envolvidas nisso, é como se tudo aquilo tivesse tirado o sentido de viver. Olha só, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Que nunca nada nem ninguém roube o sentido de você viver, que é o Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Seja aquele que expressa isso. Seja aquele que doa isso, que faz isso. Que essa consciência, dessa responsabilidade, seja maior do que o nosso senso de acomodação. Nosso senso de comodismo. Que o amor que olhar para a restauração, quando eu vejo Hélio aqui, né, e tantas pessoas, queridos, que foram restauradas totalmente. Porque um dia alguém ousou amar, sair do seu senso de acomodação, para falar de Jesus, para mostrar esse Jesus. Eu lhe peço, meu irmão, que nessa noite você aprenda com Paulo, que diz assim: olha, todos vocês sabem que eu estou preso, mas mais do que isso, tem uma porta que eu quero que se abra. Não é a porta da cadeia. Eu quero que se abra a porta da oportunidade de eu falar ainda mais desse evangelho. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu estou aqui. Mas eu te peço, eu peço a vocês, igreja, continuem orando, para que eu continue falando de Jesus. John Bunyan uma vez foi preso por causa do evangelho. Preso. E aí chegaram para ele e dizer assim, ó, aquele autor de O Peregrino. Chegaram para ele e dizer assim, ó, se você prometer que vai parar de falar, se você vai prometer, se vai parar de falar, nós vamos liberar. A resposta dele diz assim: se hoje vocês me soltarem, ainda hoje falarei do Jesus que mudou e transformou a minha vida. É a consciência, querido, a consciência, sabe, de um Deus que está além da nossa zona de conforto. Amém, queridos? Olha só, ele vai e fala assim, ó, estou chegando no fim, versículo 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, sejam sábios no procedimento. Você sabe qual é o problema, velho? Que muita gente ainda não entregou sua vida a Jesus. Vou dizer a verdade, sabe o que é? O péssimo procedimento daqueles que se dizem cristãos. O péssimo procedimento daqueles que se dizem cristãos. Sabe, queridos, a gente vive numa época de tantas palavras, muita gente falando, mas o que toca mesmo são atitudes, são exemplos de vida, é a forma de você viver. E eu fico pensando, queridos, o próprio Paulo aqui falando, diz assim, ó, sejam sábios no proceder de vocês. Galera, olha só, velho, a Bíblia diz assim, que nós somos cartas abertas. Cartas abertas. Se você quiser, ele está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Ele vai dizer assim, ó, nós somos cartas abertas de Cristo. Cartas abertas de Cristo. Tem muita gente que não lê a Bíblia, mas todos esses que te conhecem, leem você. O que é que eles leem a respeito de Jesus, olhando para você? Olhando para a sua vida. Você sabe qual é o problema, velho? A gente vive uma juventude que quer luz, uma juventude que quer tecnologia, tudo high-tech, né?
LCD, que tudo, e se eu pudesse eu botava mesmo, tudo aqui. Só que, brother, tira tudo isso e eu seria cristão, porque mais importante do que tudo high-tech é o Senhor na minha vida. O que é mais importante, meu irmão, é Jesus na sua vida. Isso é o mais importante, velho. E as pessoas veem Jesus em você. Você saber louvar com luz sem luz, com tudo, exaltar o Senhor em tudo o que você faz, em tudo que você é. As pessoas precisam ver isso, velho. Sabe, porque se elas não verem isso, vão sempre achar que isso é mentira. Você sabe por que muita gente não entra aqui? Você sabe por quê? Eu vou dizer o que eu achava antes de me converter. Antes de eu me converter, eu já achava todo crente alienado, todo pastor ladrão. Hoje eu sou crente e pastor. Era o que eu achava. Fazer o quê? Eu achava isso. Né? É ou não é? É, velho. E é mentira. É mentira. Mas sabe qual é essa ideia? Mau exemplo, velho. Mau exemplo. A nossa responsabilidade é mostrar que existe o falso, porque existe o verdadeiro. Existe a pirataria, a cópia, porque existe o verdadeiro. E se existe picareta, falsos cristãos, mentirosos, gente carnal, mas existe sim jovem que é jovem, mas é feliz com o Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, adora o Senhor, vive em santidade e vive o Senhor na sua vida, sim. Nós temos que não só acreditar nisso, mas nós temos que viver isso, velho. No dia que todos nós vivenciarmos essa realidade, velho, você vai ver sim muita gente se rendendo aos pés do Senhor, porque as pessoas hoje querem prestar atenção mesmo em vida. É a sua vida. Você está falando, o cara está olhando para você. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Olha só, você que um dia disse assim, eu entreguei minha vida a Jesus. Você carrega o nome de Deus com você. Você carrega o nome. O que é que você é? Eu sou cristão. Você carrega o nome de Cristo em sua vida. O que você fizer, que você agir, de alguma forma você está honrando ou envergonhando a Deus. Honrando ou envergonhando com aquilo que você está fazendo. Uma vez eu preguei um tempo aqui, né, uma mensagem de 3 tópicos, só me lembro de 2. Eu lembro assim, um é assim, aquelas pessoas que têm vergonha de ser cristão, de dizer que é cristão. Eu me lembro da história que um dia o cara foi para a igreja, aí, quando ele embalado, com um livro todo embalado, aí quando ele chegava na igreja, desembalava, tirava a Bíblia, colocava isso lá no Templo Central, colocava lá naquela grade, né, o papel todo embrulhado, que aí ele ia para o culto. Quando acabava o culto, ele pegava o papel novo, embrulhava a Bíblia, para ninguém ver que ele estava com a Bíblia, carregando a Bíblia no ônibus e tal. Tem pessoas que têm vergonha de se dizer cristão. Sabe, que tem pessoas que o próprio Deus tem vergonha delas dizerem que são cristãos. Tem pessoas que o próprio Deus tem vergonha. Diz assim, como é que essa pessoa se diz cristão e vive uma vida tão repugnante? Tão repugnante. Já tentou raciocinar sobre isso? Já tentou refletir sobre isso? A minha oração, queridos, de fato, é que a gente viva uma vida que exceda o blá blá blá. E a gente comece, de fato, a viver o Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Na sua universidade, na sua casa, onde você estiver, velho. Que a pessoa de alguma forma olhe para você e vê assim, há algo de diferente. Há algo de novo. Há algo que eu não entendo. É o Senhor Jesus na vida dele. Seja sábio no seu procedimento. Tudo que você faz, velho, tudo que você faz, de alguma forma, leva o nome de Jesus. Tenha consciência disso. Tem gente que é tão inconsequente. Jovens, em nome de Jesus, reflitam antes de você fazer as coisas. Pensem antes de fazer as coisas. Pastor, que foi? Quando eu vi, eu já fez. Não, velho. Raciocine antes de você fazer as coisas.
Pensem, reflitam você fazer as coisas. Entenda que você vive em um ambiente onde a Bíblia diz há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Que sejamos considerados pessoas íntegras. De fato, de verdade. Amém, galera? Amém mesmo? É ou não é? Está precisando disso? Está ou não está precisando disso? Tá, velho. Diga, tá, pastor, tá, olha aí, tá. Tá. É isso que está precisando, velho. Mais vida, sabe? Que esteja, de fato, sincronizada com as nossas palavras. Ele diz assim, ó, sejam sábios no procedimento, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Não desperdice oportunidades. Não desperdice oportunidades. A palavra aqui que ele usou no original foi kairos. Não era tempo, minuto. Era um momento dado por Deus. Era um momento, era oportunidade dada por Deus. Deus lhe dá oportunidades, queridos, de você falar de Jesus, de você mostrar a sua fé, de você falar dessa esperança. Não desperdice. Amém, queridos? Não desperdice. Viva isso. Olha só, você, alguma vez, Deus já lhe deu a oportunidade de você ouvir o Evangelho. Hoje você está aqui, Deus está lhe dando uma oportunidade de você ouvir o Evangelho. Não desperdice isso. De verdade, não desperdice isso. Esse Jesus, querido, esse Jesus que mudou a vida de Paulo, que mudou a vida de tantos que estão, é o Jesus que preenche você, que transforma você, que restaura você, que muda a realidade da sua vida. Não perca essa oportunidade, não desperdice essa oportunidade. Cada vez mais eu tenho entendido, a nossa vida, brother, é uma poeira, velho. A gente pensa que porque é jovem, tem décadas para frente. Quem disse a você isso? Quem disse a você isso? Né? Tendo lidado nesses últimos dias assim, com mortes repentinas assim, né, fortes, né, que até a igreja viveu, né, de atropelamento, tal, mortes assim tão rápidas, a gente fica vendo assim que é presunção nossa, às vezes a gente achar que tem todo o tempo do mundo. Aproveita a oportunidade, Deus está falando no seu coração hoje, muda. Há muito tempo Jesus já tem falado para você, você tem que mudar sua forma de ser, seu jeito de ser, e essa vida que você está vivendo. Há muito tempo que o Senhor tem dito a você, que você tem que abandonar isso, sabe? Que você, sabe, tem que deixar essas coisas, entender que Jesus é aquele que vai cuidar de você, vai transformar a sua vida, vai lhe fortalecer, vai lhe restaurar, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus sonhos, vai lhe dar sentido de vida. Há muito tempo que Jesus está fazendo isso para você, e você tem desperdiçado ou protelado, achando que, não, um dia eu penso nisso. Não, meu irmão, não desperdice as oportunidades, a oportunidade que o Senhor tem te dado. Não desperdice isso, de verdade. Não ache que é para quando tiver lá um futuro que você nem sabe se vai chegar. Sabe o que acontece? Jesus está falando no seu coração, falando, de repente chegou o dia seu. Aí você disse, mas rapaz, eu nem sabia. Sabia. Apenas você sempre adiou, postergou, protelou, deixou para depois aquilo que você no fundo tinha consciência que Jesus queria fazer hoje na sua vida. Não desperdice, sabe? Aproveite mesmo o tempo que o Senhor tem preparado para você. Ele diz assim, ó, que aproveite as outras palavras, e o seu falar seja agradável, eu vou adiantar aqui, seja agradável, temperado com sal, e que saibam responder a cada um. Olha só, queridos, quais são as palavras que têm que sair da sua boca? O que é que as pessoas ouvem da sua boca? O que é que as pessoas ouvem de você? Sabe, há pessoas cujas palavras são chulas, há pessoas cujas palavras, sabe, são desnecessariamente duras, há pessoas que espantam os outros pela forma de falar. Espantam os outros pela forma de falar. Deixe o Senhor, querido, trabalhar na sua boca. Deixe o Senhor orientar suas palavras. Nós nem mensuramos o poder, queridos, que aquilo que nós falamos tem. Deixe o Senhor dirigir tudo que sai da sua boca. Sabe, que sua palavra, como ele diz assim, seja agradável àqueles que ouvem. Ou seja algo que alcance o coração daqueles que ouvem, não as repilam.
Sabe, que as suas palavras sejam temperadas com sal, seja algo saboroso, algo não corrompido, porque um dos objetivos do sal daquela época era evitar, né, apodrecimento. Então, que seja algo limpo, algo puro, que as pessoas ouçam de você. Não é mais uma fofoca. Tem gente mais fofocando, pelo amor de Deus, tem gente mais fofocando. Então, que as pessoas, queridos, não vejam em você um fofoqueiro a mais, uma fofoqueira a mais, porque já tem demais, velho. Seja diferente, pare de fofocar. Seja diferente. Pare de falar mal dos outros, seja diferente. Sabe? Quantas pessoas sentem a dor de uma maledicência de alguém lançou, que usou a palavra, sabe? Para falar mal, para meter o pau nos outros. Em nome de Jesus, queridos, deixa o Senhor domar, converter sua boca. Eu preguei nos adolescentes, semana retrasada. Aí eu vi um negócio assim na cabeça. Tem gente que quando morrer vai ter 2 caixões. Um para ele e um maior para a língua. Porque tem gente que é assim, querido, fofoqueiro. Tem gente que fala demais. Olha que a palavra, eu separei esse versículo que eu queria ler mesmo. Diz assim, ó, nenhuma palavra torpe, eu vou ler Efésios 4:29, olha o que ele diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar, que seja necessária. Tem gente que é tagarela mesmo, fala demais, né? E depois se dá mal naquilo que falou. Conforme a necessidade, e que conceda graça aos que ouvem. Você já pensou em passar um filtro em tudo que você está dizendo nisso? Que não seja uma palavra torpe, que traga edificação, que seja necessária e que conceda graça. Eu fico pensando quantos relacionamentos teriam muito mais paz, quanto namoro teria muito mais paz, quantas amizades teriam muito mais paz, quantos casamentos teriam muito mais paz, se as pessoas envolvidas na relação compreendessem isso, compreendessem essa realidade. E assim, queridos, como cristãos, nós vamos crescendo e dando testemunho a esse povo, testemunho do que realmente Jesus faria em nosso lugar. Por isso, querido, em nome de Jesus, saia daqui com algumas consciências na sua cabeça. Primeira, consciência de orar. Segunda, consciência de vigiar. Terceira, parar de reclamar e glorificar, louvar, agradecer. Quarta, entender que a obra do Senhor está acima de suas conveniências. Quinto, cuidar do seu procedimento, prestar atenção no seu procedimento. E último, cuidado naquilo que você está falando. São coisas simples que qualquer cristão deveria viver, que cada um de nós deveríamos viver, e que o Senhor nos ajude a vivermos isso de verdade. Amém, queridos? Você quer viver isso de verdade? Todos aqueles que querem viver de verdade, eu queria que ficasse de pé. Nós vamos orar agora. No seu lugar, eu não vou chamar ninguém para vir para frente, não. Você quer viver essa realidade na sua vida? Você possa se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Tem um pessoal que é do Unip aqui, que é o pessoal do Alfa e Ômega, né? Eles queriam fazer uma reunião com vocês. Quem estuda no Unip aqui, é um projeto que eles querem fazer, que eles querem desenvolver lá no Unip, né? Eu queria que ficassem aqui na frente. Cadê Cristina? Vem cá. Então, é um trabalho que eles querem desenvolver. Eu queria que quem for do Unip, né, que pudesse ter uma reunião rápida aqui com eles, e que o Senhor nos ajude a viver essa realidade. Amém? Pessoal, me perdoe se eu passei do tempo. Me perdoe, tá certo? Hoje, naquele negócio, né, conforme a necessidade, eu falei um bocado. Mas que seja edificante para a sua vida. Amém, queridos? Olha só, tem um ônibus aqui, quando acabar o culto. Esse ônibus é para aquelas pessoas que têm dificuldade de transporte e tal. Então, esse ônibus, se você quiser, é gratuito, você não paga nada. Você entra no ônibus, ele vai até a integração. E nesse meio do caminho, para onde você quiser. Certo? Então, se você tem essa dificuldade em relação ao ônibus, então,
aqui ao final do culto, você pode pegar, e aí nesse meio do caminho, Rui Carneiro é para as pessoas, até a integração, é uma forma de a gente ajudar esse transporte de vocês. Amém, queridos? Vamos orar a Deus nesse momento? Queria que Cristian e Carol viessem aqui. Vamos orar. Pai, queridos, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo que Tu falaste ao nosso coração. Sabemos, Deus, que nem sempre o melhor para nós são palavras, ó Deus, que diga que tudo vai dar certo, embora saibamos que Tu és o Deus que controla todas as coisas, mas entendemos, ó Deus, a importância, que como um pai educa o filho, Tu és um Deus, Senhor, que nos ensina, Tu és o Deus que nos educa, Tu és o Deus que nos mostra, Tu nos revela. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que nós falamos aqui, que aquilo que nós ministramos aqui, Deus, nós realmente, Deus, tentássemos viver isso. Que a gente tentasse, Deus, mostrar, ó Deus, uma realidade diferente. Viver algo diferente. Pai, eu te peço, Deus, que ainda que seja difícil, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos dá força para louvar o Teu nome. Ainda que seja difícil, Senhor, ó Deus, ser grato, Deus, porque a gente está passando por uma luta tão forte. Pai, em nome de Jesus, tira de nós assim, ó Deus, esse louvor, Deus, que, ó Deus, abre o céu e alcança os Teus ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Deus, a dar testemunho santo, a mostrar, é possível ser sim, jovem, feliz, plenamente vibrante e ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos nós aqui, Pai. Nos despede, Deus, aqui certo, o Senhor falou no meu coração. Nos despede, Deus, aqui certo. Deus, há um Senhor cuidando de mim, me ensinando. E que próximo sábado, amanhã domingo aqui no culto, Deus, Tu esteja, Deus, a continuar a obra que Tu já começaste em nossas vidas. Nos despede, Deus, debaixo da Tua paz. Nos despede, Deus, debaixo da Tua direção. Que, ó Deus, o Senhor seja aquele que esteja nos fortalecendo para vivermos essa realidade. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa, grandiosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, o poder e a unção do Santo Espírito do Senhor, esteja hoje conosco e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Galera do IP, fica aqui com Carol e Cristian. E Deus abençoe com vocês. Abraça seu irmão, fala com seu irmão.